pegar o público. A que está sendo transmitida mesmo é aquela da beleza? Melhor ficar. Ah, não, eu tô às 8, é? Qualquer coisa eu baixo. Boa noite, galera. Tá funcionando? Tá funcionando, né? Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Eu sou Carlos Ferreira, sou gerente de projetos aqui do César. Já estou há alguns anos, uns 15 anos aqui nesse instituto. É, Sou gerente de projeto. Alô, alô? Tá. Agora tá melhor, né? Pronto. Atualmente eu estou na área de financeiro, tá? Então, tem alguns projetos que eu gerencio, que eu já gerenciei do Banco do Brasil, da Caixa, Banco do Nordeste, Cateno, etc. E esse é o quarto ano do evento do CTC, né? Cesar Tech Conference. Então, esse evento surgiu da necessidade da gente trazer um pouquinho do nosso dia a dia, do que a gente estava rodando dentro dos projetos, para um público de maneira geral, né? Então, é um evento feito majoritariamente pela galera do César. Eventualmente, a gente traz alguns convidados. Então, na área de tecnologia, a gente trouxe um pessoal do Bradesco para falar porque do ecossistema e a área financeira também. Então, a gente achou bem interessante fazer esse convite para eles. Mas o intuito aqui é realmente trazer a nossa vivência e compartilhar um pouquinho com vocês do que a gente está rodando aqui, tá? Então, o que é que vamos ter hoje? Todo mundo, todos os palestrantes aqui já. Então, a gente vai começar aí. ah, não é tecnologia, rapaz. Deixa eu ver o outro aqui. A gente vai começar com o Tiago. E aí o Tiago vai falar. Cadê o Tiago? Tiago já está aqui. Experimentações de ferramenta de IA para design. Ah, às 8 horas, vamos ter a segunda palestra com Nath e Manu. Vão falar sobre Lean Inception, aplicando métodos para lidar com o design centrado no cliente. E vamos fechar o dia com Virgínia falando sobre definindo requisitos de IA em jornadas complexas, processo de design e aprendizados na prática. Tá? É um evento que é importante que vocês perguntem também. Então, eu peço para os palestrantes guardarem aí 3, 5 minutinhos finais para interagir com vocês. Então, é isso. Vamos embora? Vamos começar? Vai passar para mim? Outro aviso. Bom, galera, a gente também está transmitindo, tá? Pelo Zoom, teve inscrição presencial e também pelo Zoom. Então, galera que tiver pelo Zoom e quiser fazer perguntas, pode fazer que eu vou ficar ali acompanhando o chat. Massa? É isso. E aí, pessoal, boa noite. Deixa eu apresentar aqui, deixa eu projetar aí para começar bonitinho, né? Para seguir as cerimônias. Aguarde. Primeiramente, queria agradecer aí todo mundo tá aqui. Sei que é cansativo pra caramba. Se eu tô cansado, imagina vocês, né? Dia todo trabalhando aí na rotina e tal, e tá aqui pegando um pouco do espaço de vocês, do tempo, para aprender um pouco mais. E não só aprender, como também vou aprender com o feedback de vocês, né? E aqui é um pouco para compartilhar um pouco da experiência, né? Na experimentação com design, né? Pode seguir. Sou meio matuto, como é que faz isso aqui? Ah, tá joia. Ah, que massa. E- Então aqui eu vou apresentar um pouquinho para quem não me conhece aí. Eu sou o Thiago, estou aqui há menos tempo que o Carlos, que é já um veterano aqui. Estou há 5 anos, mas já tenho uma bagagem assim com outras empresas, assim, aqui do César mesmo, de multinacionais de fora. Comecei minha vida assim. Isso aqui eu perguntei pro chat, assim, GPT, assim, olha, quem sou eu? E aí deu a resposta. Tem umas coisas sensíveis aqui que não é da conta de ninguém, eu tirei, mas o que dava para contar tá aqui, né? Sou um product designer, tenho trabalhado bastante com experimentação, e principalmente de interface, além do mais da questão de experiência em si.
E motion design também tive que trabalhar muito, inclusive estou tendo que desdobrar aí para fazer um vídeo. E agora, mais recentemente, tenho focado muito com LLM, que é nada mais é que a parte de IA, né, que com foco na parte de design. E está num momento muito bom, sabe? Eu tive a sorte de pegar um projeto que é com IA e está com os desafios técnicos, puxando mais não tanto para a parte de design, né, mas puxando mais para a parte de desenvolvimento nos desafios com IA na raiz, né? Então, assim, passando um pouco aqui, falando um pouco do que é IA e como é que nasceu e para onde está indo, né? Dá para ver que 2022 já tinha algumas ferramentas já assim ensaiando aí para ajudar a gente, e como já está agora em 2025, é que nem coloquei tudo, né? Ou seja, mostra um espaço imenso de oportunidades para a gente trabalhar com o designer dentro da IA. E não só com design na questão de interface em si, né? Logo mais vou explicar algumas outras ferramentas que apoiam, principalmente na parte de discovery, na parte de elaboração, né? E como a gente pode usar esse conceito na nossa rotina. E aqui eu já vou dar pequenas dicas, assim, como eu tenho usado nos projetos com César, né? Em pré-vendas também, que tem apoiado na o uso da ferramenta IA agora, um passo a passo mais prático. Porque eu entendo assim, experimentação tem que ser uma coisa prática, não é burocracia, processo, essas coisas tem também seu valor, mas como a gente está ainda na parte de saborear essa nova tecnologia, não tem muito apego assim em errar, e principalmente errem à vontade. Esse é o momento de errar, porque a IA precisa entender esses pontos também, né? Vou chegar um pouco nessa questão. E aqui tem alguns passos que, logo de cara, se bem, parece ser tão intuitivo, né? Assim, testar a hipótese. Lógico, a gente já faz isso sem a IA, né? Construir rápido, errar sem medo, que eu acabei de falar, e aprender em ciclos curtos. Quando eu estava fazendo essa apresentação, eu até fiquei pensando num cenário que, se eu tivesse a oportunidade agora de entrevistar novos colegas que vão entrar aqui no César, eu já testaria assim: olha, tô aqui com vocês, vamos dizer que eu estou entrevistando você. Eu gostaria que você compartilhasse sua tela e, usando qualquer ferramenta de IA que você use, eu quero que você resolva esse problema que eu estou te dando agora. E você começar a dar os passo a passo, como você está tendo uma linha de raciocínio para chegar num ponto. Isso é fundamental, não dá para negar que a IA já está dentro da nossa rotina de trabalho. A gente passa aqui pelos corredores do César, está todo mundo com alguma Gemini da vida, ChatGPT e tal. Então, não posso negligenciar achando que vocês têm que lutar contra isso. Pelo contrário, eu estou aqui para motivar, estimular que isso aconteça, sabe? Então, no meu caso, na próxima entrevista eu já vou fazer isso. De vez de passar uma tarefa de casa, ó, faz aqui, depois me devolve o explique. Não, quero que você mostre como é a tua linha de raciocínio para formar esse prompt para chegar no seu ponto, desafio, sabe? Então, isso aqui já ajuda muito nesse sentido. Aqui eu vou mostrar só um case aqui bem bacana, que é o do Figma com o Gemini, né? Que é um plugin que ele já consegue fazer essa integração. Mas no finalzinho da apresentação eu explico um pouco do que é esse Figma Make. Até vou fazer uma menção honrosa no final, que hoje já tem mecanismo. Antes de falar disso do mecanismo, LLM nada mais é que a linguagem natural em larga escala, né? Que torna a situação mais prática para um sistema entender. Qual a importância daqui de quem é design? Aliás, eu nem perguntei. Quem é que é design? Levanta a mão. Perfeito. A experiência que vocês têm na acadêmica, de trabalho, é primordial para esse momento que a gente está vendo no mercado. Eu até costumo falar com meus colegas assim que eu chamo esses novos profissionais da área de maestros, porque a pessoa que tem mais familiaridade com algum ramo de ter conhecimento vai ser que vai maestrar toda uma equipe virtual que vai dar esse apoio e suporte. Então, todo esse conhecimento que vocês têm de carreira é fundamental para poder dar continuidade nisso. Porque, diferentemente de uma pessoa mais leiga, que pode até chegar no ponto que vocês querem alcançar com a IA, não vão conseguir ter o mesmo efeito ou a mesma resultado, os mesmos resultados que vocês já com a experiência de vivência de projeto vão conseguir. E aqui já é mais uma ferramenta, mais tarde eu falo um pouco mais do Figma Make, que vai apoiar muito, assim, tem estrategicamente nos projetos. E ainda falando em ferramentas, aqui algumas assim que eu organizei, isso aqui é só
passei um bocado de ferramenta, não vou fazer essa pergunta no final da palestra, vocês lembram aqui, acho que tem. Mas é que é mais um apoio para entender quais ferramentas vocês podem utilizar para poder tratar temas específicos, né? Alguns são mais claros, assim, mais manjados, feito o próprio ChatGPT, o lado meta também, o Copilot que está sendo muito utilizado também para o time de dev, mas com um aspecto aqui nesse sentido de ideação, ele é muito bacana, ele já que centralizou alguns que podem apoiar para esse contexto, né? Feito aqui, queria ver a questão de brainstorms, aí tem aqui o Copilot AI, o Notion também, que já está com um plugin para isso, né? E aqui eu vou passar algumas outras ferramentas, não sei se eu estou na frente aqui da galera. Então, de visual e brand, assim. Isso aqui, não sei se alguém vocês estão tirando foto, tá? Posso passar? Vou passar aqui. Aqui mais outra. É, é importante pensar que eu espero que. Estou escutando matérias sobre a bolha da IA. Dizem assim que, ó, isso aqui vai estourar, isso aqui vai estourar. Então, tá, pô, se vai estourar, eu tô lascado. O que que tô fazendo aqui fazendo uma palestra sobre IA? Eu espero que a IA não tenha o mesmo percurso que teve o Flash, o falecido Flash, e só quem tem mais de 30 anos vai saber o que que eu tô falando. É, Aqui, eu entendo que vai ser um mecanismo, e já está se mostrando isso com as ferramentas que a gente já tem de mercado. Por exemplo, não sei se está aqui, não sei se eu peguei esse de exemplo, mas o Adobe Photoshop já incorporou recentemente plugins de LLM ali dentro que facilita demais a vida da gente. Facilitaria até para minha avó mexer nisso. Assim, pô, quero botar, sei lá, uma cachecol aqui no meu neto. Já dá, vai quebrar o galho. Ainda mais para vocês, que são designers, né? Que tem todo esse expertise, todo esse know-how e todo esse feeling para produto, né? Então, aqui só alguns exemplos assim de ferramentas que a gente pode usar para poder apoiar na nossa produção. É, Daqui qual que eu uso? Eu uso ChatGPT bastante para fazer pesquisa e análise. Tem uma questão, acho que até, não sei se eu estava conversando com o Mano sobre isso especificamente, mas acho que foi com o Vitor, mas o Vitor está dando palestra lá no outro lado de criar um agente para ser como se fosse uma persona de alguma pesquisa que a gente está elaborando. Do tipo assim, é, tô- feito o Carlos, eu também trabalho em projetos com banco e isso tem vários tipos de clientes, desde aquela senhorinha que vai lá para pegar o INSS, a aposentadoria, como também um empresário que está lá com com ações. Deixa eu passar aqui para você. Então, assim, eu aproveito essa expertise da IA para falar, ó, baseado nessas características, cria essa persona aqui para entender mais ou menos o contexto. Deixa eu passar aqui a palavra aqui. Tem aqui, Ah, tu vai passar? tem aqui. Não, só queria saber, porque assim, geralmente o que eu uso é numa linguagem normal, como se fosse uma conversa. Mas Uhum. essa coisa do agente, que é o que eu gostaria mais de estudar recentemente, como é que vocês fazem? Eu vou dizer como eu faço. Não sei se é a parte mais semântica e tal, porque justamente é uma experimentação, mas tem me ajudado. Eu vou identificando para IA, na linguagem normal, assim, como se estivesse falando com minha mãe. Olha, eu estou num projeto assim, assim, assado. Assim, deixa eu dar só um disclaimer. Baseado na IA, você tem que ter um cuidado no quanto vai ser confidencial, né? Por exemplo, aqui no SES a gente usa o Gemini porque tem uma questão de guardar informações que não vão ser divulgadas. Aí, nesse sentido, você pode ser um pouco mais explícito. Mas vamos dizer que não é o seu caso. Assim, estou usando aqui público e tal, aí você pode dar dados é, s- próximos, mas não entregando o jogo, assim, tal, tô trabalhando para a Coca-Cola e meu gerente é fulano de tal, o que eu faço com ele? Não nesse sentido. Vai falar, suponhamos que eu trabalho numa empresa de refrigerante, que tem um diretor que é assim, assim, assado, tal. Você começa a criar uma identidade pelas engrenagens que tem ali dentro. Vão entender no mercado questões que estão semelhantes ao seu caso e vão tentar atribuir cenários de proximidades. Mas aí precisa ser muito detalhado, porque é um ponto que eu vou falar um pouco mais na frente, e eu acho que a Virginia também vai falar sobre alucinações. A IA pode gerar isso e vai começar a propor tudo. Por isso que, como eu falei no começo, a experiência de vocês é importante nisso para identificar o quanto a IA está sendo fidedigna com o que vocês, com o problema de vocês. Então, o meu agente é nesse sentido. Eu vou dando detalhes assim, calibrando e, que é outro ponto que eu vou. Eita, É porque, como eu faço, geralmente é isso. Eu crio uma conversa daquele assunto. aham, Então, eu já especifico. Você é
sei lá, um design visual, preciso que você crie, enfim, aí ele vai, só para saber se seria mais ou menos dessa forma, ou se existe uma coisa específica para. Não, atende. Eu até ia aproveitar o gancho, como é que, para você, a resposta tem sido ok ou não? Tá bem aquém do que você, da sua expectativa. Depende. Às vezes eu acho que como eu não tenho conhecimento, por exemplo, geralmente eu utilizo numa coisa que eu não tenho expertise. Então, Uhum. assim, por exemplo, às vezes eu penso, você é um contador Uhum. entendeu? Então, assim, ele me traz uma resposta e óbvio que eu não sei exatamente se ele está correto ou não. Como são Perfeito. coisas de designer, né, que eu tenho Uhum. conhecimento, então aí eu consigo calibrar e dizer, Uhum. isso aqui não está sendo alucinação. Perfeito. Esse ponto é bem interessante, saber um pouco disso, como é que você sairia nisso. Tem uma parte que eu tenho estudado no meu case, que é o seguinte, a gente tá, os projetos aqui no César, como em outras empresas também, são muito rápidos. A cada 6 meses eu mudo de projeto, mudo de cliente, mudo do contexto, né? Trabalhei com blockchain, agora estou trabalhando com IA, e ao mesmo tempo, em paralelo, estou trabalhando com a empresa de tecnologia. Então, assim, virar essa chave é complicado, mas muito importante para te dar um respaldo, e eu estou falando para você, mas para todo mundo aqui, é o quanto da parte de discovery, da pesquisa de vocês, vai ser insumo para você aplicar na SA. Mesmo você não tendo total conhecimento, porque isso aí ele já vai ser um agente para poder tentar é, imergir naquele agente que você está passando essas informações e conforme você vai pegando esses dados e confrontando com o seu cliente ou seu usuário, você já vai entendendo o quanto está calibrado ou não. Isso é um processo em ciclo, né? Mas a tendência é que vai afunilando, vai ficando cada vez mais claro. E esse processo é muito importante nessa parte aqui, né? De direcionar e não só produzir, né? Porque justamente é ficar tentado de botar logo a mão na massa e ficar preocupado de já te dar resultado logo. Aqui pode até dar resultado rápido, mas o foco não é só no resultado, e sim na justificativa para chegar naquele resultado. Para justamente dar embasamento para não acontecer, poxa, estou trabalhando para a área jurídica e estou falando uma coisa totalmente descontextualizada com a área deles, né? Isso com isso, complementar com a parte de critérios, né, para entender assim, beleza, tem que ter um freio aqui para entender o que está aderente e o que não está aderente, né? Fazer as perguntas, isso aqui é muito difícil. Nossa, para mim, eu sou prolixo pra caramba, meu Deus do céu, como eu sou ruim de fazer pergunta, porque eu fico, não, como é, veja, hoje tá fazendo um dia que tá com muito calor, suei pra caramba, só que eu queria só perguntar, sei lá, as horas. Faço todo a rodeio, e isso pode dificultar a IA de calibrar melhor aquele contexto que eu estou tentando tratar, sabe? Não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece muito. Isso tem que me ajudar muito. Os filtros, né, que tem muito a ver com essa questão aqui dos critérios, e justamente esse ponto que é o que eu mais gosto de usar a própria IA como uma dupla criativa para justamente ser o critique design, sabe? Fala assim, olha, e aí, testa aqui. Novamente, puxando sardinha para o Figma, o Make já ajuda muito nisso, o Figma Make. Você consegue pegar uma interface, vamos dizer que você já tem um design system, ou já tem um fluxo, pode ser embaixo, baixa fidelidade, e eu quero que a IA, baseada nesses critérios que a gente conversou, desse perfil, avalie se está fazendo sentido para o contexto deles. Não o seu contexto, o contexto dele. E vai, assim, dando resposta, assim, olha, baseado nos seus critérios aí, eu acho que não está indo um caminho muito bacana, mas tem umas sugestões aqui e tal, e depois eu até demonstro. Não vai dar para demonstrar hoje, que hoje não é workshop. Mas, enfim, depois eu falo. É, Aí, aquela questão que eu falei mais cedo, assim, a IA é como ter 100 estagiários super rápidos, mas sem repertório. Então você tem um exército todo ali em suas mãos, que vai poder trabalhar a hora que você quiser, dentro dos seus critérios e tudo mais. E só que assim, a gente prepara o estagiário. Tô no tempo, tô no tempo. A gente prepara os estagiários, né? Então, assim, se você preparar mal o estagiário,
vão trazer resultados não adequados para a ambição de vocês, né? Então, é todo esse processo de calibração, de análise, de afunilamento, de repetições em algum contexto, até para ver se não está enviesado. Aqui eu vou dar mais um exemplo. Isso aqui é ótimo, meu Deus do céu. Eu não sei com quem. Alguém aqui trabalha com vídeo? Faz motion design? Só o parceiro ali, né? Você também. Cara, esse aqui é o After, né? Fizeram um plugin no Gemini que essa animação toda ele já conseguiu gerar todas essas layers automatizadas para fazer esse efeito. Acho que não vou conseguir dar outro play, não. Ou seja, o IA está invadindo os programas e eu quero que invada mesmo. Se pudesse, tivesse IA na minha geladeira, eu queria, velho. Dar sei lá, um update lá e fizesse isso. Então, é um fator muito importante, assim, desse entendimento. Inclusive, não só na questão da gente de designer, mas também para todos os aspectos do mercado. Eu estava vendo recentemente uma IA que está tratando sobre portfólio e sobre currículo. O cara lá fez o currículo dela lá, tá, mandou para a IA, faz assim, faz assim, tá tudo bem. Entrou no emprego. Não sei se estava mentindo, né? Porque estava no vídeo, mas diz ela que entrou. E de fato, a gente vai ter todo esse suporte, assim, todas as ferramentas assim para trabalhar e a gente tem que saber entender melhor para ter o máximo de otimização para usar o IA a nosso favor. Aqui, isso aqui eu até questionei a IA falando, olha, beleza, quero te entender, quero começar a trabalhar o mais semântico possível para você saber me ajudar no meu trabalho. Como é que você me indicaria? E isso aqui foi um espaço que falou, olha, vai começar um projeto? Tenta umas 30 variações de frases. Ah, pô, legal, gostei. Faz percursos de fluxos alternativos. Cara, isso é uma coisa que a gente sempre, eu como designer, pelo menos, sempre deixo por último. Sempre assim, pô, quer fazer o fluxo perfeito, assim, bonitinho e tal. Daqui a pouco, sim, mas e quando o cara, sei lá, não tiver um dedo mindinho para fazer o tal coisa e não consegue clicar com direito? Putz, não pensei nisso. Aqui a gente já pode dar essa carga para a IA para elaborar em paralelo, né? Isso é fantástico. Checklist de heurística, nossa, e como isso facilita nossas vidas, assim, de você assim, olha, a gente fica muito enviesado no projeto, a gente passa o dia todo aqui no escritório ou no home office, e acaba que naturalmente a gente fica enviesado com os modos operantes que a gente trabalha. E aqui ajuda justamente a nos acordar. Epa, então, peraí, tu tá vacilando aqui. Então, isso aqui é muito importante, esse checklist das heurísticas. Explorar componentes, brainstorms automáticos e testes de usabilidade simulados. Esse aqui, putz, é sensacional. Esse aqui, novamente, tem ferramentas. O Canva já está fazendo isso, mas a que eu tenho gostado mais, particularmente, é a do Figma, nesse sentido. E aqui, já deixando um pouco mais afunilado, né? Avançando aqui, para não sei a realidade de vocês sobre os projetos das empresas que vocês trabalham, ou estão em que etapa, mas aqui tem umas questões que podem ajudar se for um projeto de médio porte, que é isso aqui eu já estou adotando no natural, no default, geração de relatórios, o que é muito curioso, porque às vezes eu estou gerando um relatório lá para o cliente e eu até brinco assim que é rinha de IA. Preparo lá com o meu relatório lá bonitinho, tal, analiso, reviso, faço outras pessoas, passo, mando para o cliente. Aí já, safo, já percebo que quando ele me devolve, também foi a IA dele que já está me respondendo. Aí fica aquela quebra de braço de IA para ver qual é a IA melhor, né? O que eu acho ótimo, inclusive. É, Novamente, essa análise técnica. Isso aqui é interessante, porque assim, vocês falam, não, somos designer, mas aqui é tudo design, né? Mas com a IA já tem me ajudado a conversar de igual para igual com os time técnico, o pessoal aqui do lado. Inclusive, dando solução técnica para eles. Teve um caso do cliente que a gente trabalha, que estava lá conversando com o gerente, com a estagiária lá, e falou, meu Deus do céu, como isso aqui tá? Aí eu falei, conversei com a IA, estava no contextualizado, ela, não, tem essa questão aqui. Então isso aqui. Até o líder técnico falou, pô, boa ideia, obrigado. Não fui eu, foi a IA. Mas, assim, isso tudo com esse contexto de eu estar familiarizado já na rotina do projeto, já com a IA como meu agente, sabe? Gente, eu tô falando aqui, mas se vocês tiverem pergunta, fica à vontade, tá?
Passando aqui rapidinho, que eu vou já tá esgotando aqui também. Narrações e prototipações de interação. Isso aqui também está bem avançado hoje. De você, por linguagem natural, já fazer protótipo. E eu estou falando assim, para quem não é designer, isso vai ser uma mão na roda. E você fazer assim, olha, eu quero que você crie um diagrama aqui com esse contexto aqui, e ele já vai dando primeiras versões. Só que você precisa também não cair na primeira resposta. Isso é um perigo. Toda vez a gente acha que a primeira resposta vai salvar, ficar tentado a isso, mas não. Boa noite. Eu também estou trabalhando com IA para fazer protótipo de Figma, né? E etc. O Figma meio que. Exatamente. Mas eu queria saber de tu, o outro lado do projeto, né? Tipo assim, a aceitação do cliente sobre baixa média fidelidade de protótipos que a gente pode apresentar no kickoff, etc. Que a gente pode acelerar prototipação. Não sei como é que se você já fez isso. Lá no meu trabalho eu nunca fiz isso, né? Tipo, a gente faz internamente entre o time para acelerar algumas ideias, mas a gente nunca tentou fazer uma apresentação de tela para acelerar a ideia com o cliente, para o cliente aceitar a possível venda que a gente vai fazer com ele. Como é que tu já lidasse com isso no processo de design? Eu queria saber mais. Ótima pergunta. E, inclusive, quinta-feira vai rolar o evento do Figma aqui. Não sei se tu já tu vai. Eita, pô. Vai ser agora. Já acabou as inscrições, mas depois eu mostro aqui como é que vocês fazem para as próximas ficarem por dentro e tal. Que, inclusive é do Figma Make. Já aconteceu. Mas quando aconteceu, não tinha um IA para TV. Pô, eu sou muito velho também na área. O cliente, alguns clientes que eu tratei, preferia, até na parte de baixa fidelidade, ter um pouco mais de informações mais elaboradas. Por exemplo, se você botasse Lorem Y, Lorem Y, Lorem Y, eu, putz, o que é Lorem Y? Não conheço esse cara. Aí eu, putz, tive que deixar um pouco mais elaborado. Já trazendo para a realidade do IA, nos protótipos que a gente entregou de média fidelidade, não foi de baixa, de média, a gente entregou, lógico, sem o look and feel do cliente, contudo com as informações do projeto, sabe? E aí ajudou nesse sentido, novamente, sem infringir as questões de autorais para comprometer o projeto. E isso deu para o cliente muito mais segurança. De você saber assim, ó, você, por exemplo, vamos dizer que eu estou trabalhando com nota fiscal. Os dados, se você trazer simuladamente, as informações de notas fiscais são várias, que ele só descobre quando começa a trabalhar, o cliente que já vive isso consegue entender melhor o que você está propondo do que se você botasse lá 000, né? E agora eu vou ter que correr. Respondido? Inclusive, propõe, se estiver nessa fase, tenta puxar a IA dentro do que for possível, com as informações que você pode ceder na baixa fidelidade, não precisa ser na média, para dar esse respaldo. Gente, aqui foi uma coisa de questão de risco, que eu até falei mais cedo, né? Que essa preocupação da primeira resposta que a gente dá, a gente é muito tentado de, putz, tá tão boa, tá tão bem descrita, mas a gente tem que ter esse cuidado não só na primeira, como também nas demais. Conforme a gente vai tratando, dependendo da potência da IA que você tem, começa a fazer essas alucinações. E as alucinações é quando começa a se desviar do contexto. Vai ficando muito distante da origem e vai se perdendo. Isso pode acontecer na IA e por isso que a experiência de vocês é importante. Privacidade, que eu falei mais cedo, questão de parâmetros de qualidade para ter um freio ali. E os vieses. Isso aqui é bastante casca de banana para gente, sabe? Já está chegando a parte final aqui é também mais um roteirinho só para ajudar assim, nas questões assim, ó. Novamente, a IA vai falar uma resposta, vai lá e valida. Faz versões, isso é bacana. Vai mantendo ali uma listinha e tal. Documentar, lógico, e massiva, teste de lote, isso é bem importante. Assim, gente, eu estou aqui com essa questão, me envie 30 versões para responder tal critério, sabe? Dependendo da realidade de vocês, né? Como uma inspiração, né? Não necessariamente como uma verdade. E eu acho que aqui é a parte final mesmo, já estou no caminho na reta final, né? Aqui é mais só ilustrando assim, a importância de ter vocês, nesse momento da história, estarem se aprofundando nisso. É bem importante. Possivelmente é que sejam os pioneiros. E considerando que provavelmente muitos empregos vão
ser perdido por conta disso, eu espero que sejam vocês que estejam no futuro sendo esses maestros que eu comentei logo no começo, né? De não deixar perder o time, né? Aqui tá, para quem quiser me achar pelo LinkedIn tá aí e tal. É, deixa eu deixar vocês apertarem aí. Fazer só uma menção honrosa, que é o ponto até que o colega comentou ali, que é o. Deixa eu pensar aí, deixa eu tá. Tem 2 minutinhos, né, só? Bonitinho esse bichinho. Eu vou passar aqui, ó. Ó, fique atento, assim, tem esse evento aqui do Figma. Inclusive, vai ser até no SESI School. Essa da quinta-feira aqui, ó, vacilou, não vai poder. Eu vou estar lá. Mas tente se inscrever na comunidade, porque tá num momento muito bom, que eles estão pegando muito feedback rápido, porque eles estão calibrando essa ferramenta. Tudo que eu falei mais cedo já acontece aqui no Figma Make, né? De você, olha, poxa, eu sou um recém-designer e quero fazer um fluxo de telas que tenha contato com, inclusive com GitHub. Se caso não tenha GitHub, tem a base interna que vocês conseguem juntar com dados reais também, e simular já com os dados do projeto, sabe? Tá bem potente assim e tá numa linguagem natural muito boa. Até pessoas assim que não têm familiaridade com design já tá conseguindo se mexer com isso aqui. E é isso, pessoal. Massa, Thiago. Muito obrigado, meu amigo. E eu acho que esse daí também dá. É isso, né? Utilizar a IA para a gente entregar uma coisa mais rápido, que faça mais sentido para o cliente. E eu acho que tem todo o link aí com o que a gente vai conversar agora, que é sobre Inception, né? Então, Manu, Nath, fiquem à vontade. Faça isso. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Tempo de palco, né? Bom, gente, nós somos designers, parceiros, amigos, e estamos juntos já em um segundo projeto, voltado também para o setor financeiro. Somos designers aqui do César, nós já estamos há um tempinho, né? E a ideia aqui é a gente falar sobre esse método, né, esse framework, que disponibiliza algumas ferramentas para que para que a gente possa, na verdade, sintetizar informações, agrupar esses dados, nos aprofundarmos também no problema, né, que é existente, a depender do tipo, né, de desafio. E no nosso caso, né, nesse projeto que a gente está apresentando, a gente está falando sobre Open Finance, né, que é uma solução que une aplicação e investimentos, né? Antes de mais nada, vou chamar o carinha aqui para ajudar. Isso. Pronto. Vou testar aqui. Pronto, agora foi. Tenho que mencionar também que não foi um trabalho de duas pessoas. Esse daqui foi o nosso time. São pessoas que atuaram com a gente ao longo dos 7 meses de projeto, tá? Contamos com o time de Product Design, nossos tech leaders, desenvolvedores, QA, além do gerente de projeto, consultor de software e consultora de design. Então, não necessariamente essas pessoas, elas iniciam um projeto ao mesmo tempo, né? Principalmente nas etapas que nós vamos falar iniciais de um projeto, nós temos geralmente a participação do consultor de software, consultor de design e os designers, né? Nós atuamos principalmente nessa parte inicial de entendimento de imersão no desafio. E como nós operamos aqui, né? Nós costumamos dividir o projeto em duas etapas. No nosso caso, essas que estão destacadas aqui são as etapas de discovery e de delivery, né? Existe também uma terceira que, no nosso caso, não foi contemplada no curto tempo de projeto, mas nós
começamos por essa etapa de discovery, né? Que é nós temos a ideia ou desafio a ser trabalhado, mas que precisa ser aprofundado, né? Então, inclusive, quando nós começamos nesse projeto, o desafio foi pensar em uma nova solução utilizando Open Finance. Bem, bem peculiar, né? Bem específico. Aí a gente começou. O que é Open Finance? Antes de mais nada, né? Importante. Então, nos aprofundando nisso, também entendendo os stakeholders, né? Como o cliente opera, quem eram as pessoas, os pontos focais dos quais nós iríamos iniciar esse trabalho. É, e após as dinâmicas que nós vamos falar aqui, né, na nossa apresentação, entra a segunda etapa, que é a de delivery, que é justamente quando nós já temos a noção, da ideia que a gente vai trabalhar, do que é que a gente vai explorar a nível de solução inicial, a gente vai precisar também validar nessa segunda etapa, mas de uma outra forma. E aqui nós temos o nosso cronograma, né? Eu acho que o Tiago até falou anteriormente da agenda da gente, que costuma ser curta. Estamos falando de inovação radical, que é como nós chamamos esse formato de projeto, que são projetos de curta duração mesmo. A depender do escopo do cliente, varia. Alguns vão de 6 meses, outros vão de 9 meses, e por aí vai. Mas, nesse período de 6 meses, que foi o período do projeto, nós contemplamos, né, nos 2 primeiros meses, essa etapa justamente de exploração inicial pré-Lean, né, que é a Leanception, é a etapa conclusiva e a divisora, né, do encerramento do Discovery e o início do Delivery após o evento. Então, nós contamos com 3 estágios, né? O primeiro é o de planejamento, do qual tem o kickoff, né? A gente conhece o cliente, a gente faz algumas perguntas iniciais, a gente explica um pouco como é que a gente vai operar, da mesma forma que a gente está fazendo aqui com vocês. E também já iniciamos os workshops de alinhamento, que são dinâmicas mais aprofundadas já com essas pessoas, com algumas ferramentas que a gente utiliza de design para já fazer esse aprofundamento inicial da situação. A partir disso, a gente sai desse workshop, a gente costuma sair com a hipótese, que a gente vai explicar mais lá na frente, mas assim como em todo processo de pesquisa, a gente não pode iniciar uma pesquisa sem ter minimamente uma hipótese ou, né, que é uma suposição do que a gente vai possivelmente validar, né? Feito isso, a gente prepara experimentos em torno dessa hipótese ou dessas hipóteses, validamos, tiramos o aprendizado disso e no estágio de experimentação, isso é apresentado para o cliente. A gente chega, olha, baseado na hipótese XYZ, nós fizemos esses procedimentos aqui, que sejam eles entrevistas semi-estruturadas, entrevistas estruturadas, formulários, esboços, rabiscoframes, validações de baixa fidelidade. Nós tivemos esse aprendizado aqui e nós mostramos a nível de negócio a relevância ou não do que a gente validou. E tem o que a gente chama de go no go, que é quando o cliente pode receber esse quantitativo de informações e aceitar, não, realmente está fazendo sentido, está sendo aderente para o nosso negócio, vamos continuar. Então, entramos na fase da Lean, de fato, né? Levando já minimamente estruturado esse documento, né? Esses dados. Ou não, então pode ser, às vezes, acontecer de ser feita uma nova rodada de experimentos e até novas hipóteses para que o cliente, do ponto de vista de negócios, veja o que é mais aderente. Pode. Né? Primeiro vocês se perguntam o que é em conjunto para depois ter essa reunião com o cliente, no caso, ou já é tudo meio que junto? Então, aí tem uma etapa bem anterior. Geralmente, quando nós atuamos, já foi feita uma etapa de negociação, né, de pré-vendas entre o César e entre o cliente. Então, já existe uma noção do tema, vou assim dizer, né? Temos esse cenário aqui. Por exemplo, no caso, foi uma nova solução utilizando o Open Finance. Então, quer falar alguma coisa? Tá, pode fazer. Se for complementar dela, melhor ainda. Não, é só uma pergunta pra plateia. Quem aqui já rodou um Leanception? Uma Já quantidade boa, hein? Sim. não sabe o que é, né? Era outra pergunta que eu ia fazer. A gente vai Era chegar mais lá. nesse Vamos sentido chegar também. lá.
Aqui é só para vocês me olharem, uma prévia, um aperitivo. Então, feito isso, as pessoas, quando é feito isso, já chega para a gente alguns materiais, né? Não necessariamente ele envia tudo para a gente. É como se fosse um preview, né? Então a gente começa a olhar, em cima disso, a gente já tem uma noção de algumas perguntas a serem feitas, né? Dentro até mesmo do próprio kickoff, né? Que é o início do projeto. Mas a partir desses dados que surgem até na etapa de kickoff, nessa conversa com o cliente, né? A gente já prepara um material prévio de coisas básicas assim que a gente pode vir a utilizar, né? E que também, inclusive, podem ajudar na própria Lean, né? Que a Lean já fornece, né? Que eu vou falar logo, vamos falar mais adiante, algumas ferramentas, né? Para que a gente utilize. Então a gente costuma também antecipar algumas ferramentas ou adaptar. Que o grande foco aqui, inclusive, é falar sobre adaptabilidade, né? Que é tipo, não é uma receita de bolo, então não estamos seguindo um escopo fechado de ferramentas e de processos. Então a gente tem liberdade baseado no nosso feeling, nas nossas experiências, né? é, Essa adaptação. Inclusive, cada linha é uma linha, né? A que a gente fez agora já é diferente dessa que a gente está apresentando aqui para vocês. Então, varia. É, mano, inclusive, até já a partir desse momento do kickoff já estava entendido que era uma solução de cunho tecnológico, né? Por isso que no setup de desenvolvimento ele começa a acontecer junto com a tua preparação. É por conta disso, né? Isso, inclusive, nessa parte aqui, por exemplo, até aqui essa parte de experimentação e tudo mais, a gente muitas vezes não tem nem contato, não sabe, por exemplo, quem é que vai ser o time de desenvolvimento, quem são os devs que vão entrar. Muitos deles, o próprio QA também, né, vão entrando no decorrer do projeto. Porque até essa fase, como a gente está falando, a gente está se aprofundando, então a gente não tem noção, por exemplo, muito clara da tecnologia que a gente vai usar, ou de quais, por exemplo, o Open Finance, como a gente vai falar, aproveitar até que falar aqui, é, do qual o serviço a gente vai utilizar. Mas só para correr e vocês finalmente saberem que não tem aqui experiência com Leanception, que é como foi que a gente preparou esse mapeamento de desenho, tá? A gente começa da seguinte forma: entendendo para quem a gente está oferecendo esse serviço, né? O fluxo ideal pensado na melhor forma de atender esse cliente, a visão de futuro do processo traçado em conjunto com o time. Vamos pensar em conjunto com o cliente, não no que está sendo feito, mas das possibilidades que podem ser feitas, do que muitas vezes a concorrência está fazendo que nós não ainda fizemos, ou que nem eles estão fazendo que nós podemos fazer. As principais funcionalidades, então, baseado nesse entendimento em conjunto, a gente vai mapear o que é importante de se ter ou não nessa solução, que a priori a gente não sabe se vai ser uma plataforma, se vai ser web, se vai ser mobile, se vai ser um próprio atendimento dentro da instituição financeira, a gente não sabe. E a arquitetura. Aí tudo isso vai chegando em conformidade com essas conversas. Mas, antes de mais nada, que foi o que a gente se perguntou, o que é Open Finance, tá? O Open Finance é um sistema que possibilita, através do consentimento, é, que as pessoas se beneficiem de serviços, tanto ofertados pela instituição financeira, quanto de uso pessoal deles mesmos, baseado em consentimento de dados. Por exemplo, temos alguns serviços. A transferência inteligente faz parte do Open Finance. O Pix automático faz parte do Open Finance. Pix por aproximação. O Pix na instituição comercial também faz. Tudo isso exige o consentimento. Então, não sei se alguns de vocês já chegaram a utilizar, dar esse consentimento, mas quem deu já pode perceber que no próprio aplicativo do banco você tem, por exemplo, eu tenho o banco X e Y. Então, eu cedi meus dados, né? Eu forneci. Então, a partir desse consentimento, o banco X vai ter acesso a algumas informações do banco Y e vice-versa, também para propor serviços. Eita, fulano, você está aplicando aí? Aplica aqui na gente que nós estamos oferecendo mais desconto para vocês. Ou então, através desse serviço, otimizar um fluxo. Por exemplo, o próprio Pix, né? Que otimiza transações, possibilita também você agendar uma transferência. Ah, eu quero que todo dia 15 eh, seja passado X reais de um banco para outro, né? Então, assim, é uma gama de serviços que são oferecidos e é um escopo muito aberto, né?
só o que eu descrevi para vocês, que foi pouco, já contempla esse sistema. Então, esse era o desafio. Isso é o que ele é oferecido. Queremos uma coisa bem radical aí. Então, já começou por aí o desafio. Manu, Oi, pode falar. também só complementando, assim, aqui com certeza teve um cunho tecnológico, né? Mas em outros projetos que a gente roda, pode vir coisas tecnológicas ou não, tá? Então, e isso é um dos motivos que a gente tem o Go, No Go ali. Que às vezes pode não fazer o sentido a gente fazer um desenvolvimento tecnológico. Pode ser que algum ajuste de processo já seja suficiente para o cliente já resolva aquela dor. Então, a gente para por ali. Isso mesmo. E outro ponto também que a gente encontrou que, assim como a gente, muitas pessoas não percebem esse sistema, né? E nem esses serviços, né? Por mais que utilizem. Então, existia uma percepção, né, de que os bancos digitais e fintechs são instituições financeiras que mais se destacam no Open Finance, né? Então, quando se falava desse tipo de transação, muitas pessoas associavam a os bancos mais novos, né, mais modernos. E muitos deles não percebiam, inclusive, isso. Mas não se pode pensar em solução sem hipótese. Como falamos para vocês, a hipótese é essa afirmação. Nós tivemos cerca de 3 hipóteses. Duas primeiras foram refutadas, porque seja que o cliente já estava desenvolvendo internamente alguma coisa, seja pelo fato de que eles não estavam ainda abertos para o novo. E através do próprio kickoff, como eu falei para vocês, tivemos o entendimento das oportunidades, a experimentação, mapeamento do modelo de negócios e a aplicação da Lean Inception. E através dessas atividades que nós fizemos, né, que se configuraram como personas, entendemos quem eram as pessoas, quem eram os principais usuários disso, os dados que eles tinham referente a isso, os serviços que eles utilizavam do Open Finance na própria instituição e quais eles não utilizavam, e o que, do ponto de vista de negócio, do momento deles, seria o mais relevante. Então, esse trabalho foi feito em conjunto para termos dessas 3 hipóteses, uma escolhida. E, vai responder essa pergunta, a gente conseguiu validar essa primeira hipótese? Como ele já deu um spoiler aí, né? A gente não conseguiu validar a hipótese assim de primeira. Como o Manu mesmo falou, a gente encontrou algumas dificuldades, porque o banco já vinha desenvolvendo ali uma solução interna que a gente não tinha conhecimento. A gente só descobriu depois que a gente levou essa hipótese para eles. Então, a gente teve que respirar um pouquinho e não deixar a peteca cair, né? A gente seguiu e criou uma nova dinâmica, que foi a de mapeamento de dores. O maior objetivo dessa dinâmica foi levar para eles problemas que eles já tinham anteriormente. Então, a gente pegou ali o que a gente tinha do workshop de alinhamento, a gente pegou o que a gente tinha levantado também em entrevista com usuários, pegou ali tudo que a gente tinha de insumo, até mesmo do que os concorrentes estavam fazendo, e levamos para eles. A gente criou basicamente esse template aqui, com 15 dores. Aí a gente levou o nome da dor, transformou ela numa pergunta até para facilitar e retornar para eles o que é que eles podiam responder para a gente. Aí a gente elencou também a solução atual que eles tinham, a solução de outros players, que era o que a concorrência estava desenvolvendo, e novas possibilidades de solução, que são aquelas oportunidades que a gente teria ali de negócio. E também uma pergunta final, que seria como a tecnologia ela torna isso possível ou melhor. E depois disso, a gente selecionou uma hipótese que teve uma pergunta norteadora, que foi como nós poderíamos aumentar o interesse do cliente para experimentar essa nova tecnologia oferecida. Então, eles já tinham uma solução, mas eles precisavam que o interesse do cliente fosse muito mais engajado do que eles já tinham no momento. Aí, depois disso, com a hipótese, a gente seguiu para afunilar os experimentos, utilizando a Lean como processo. E o que é a Lean Inception, minha gente? A Lean Inception é um método ágil que ela une, além da agilidade, o design thinking. Ela está centrada em aprender, construir e medir, tudo isso focado para o MVP, que é o produto mínimo viável, e ela garante que todo mundo que esteja ali, seja um agente do CESA ou os stakeholders, estejam com um único objetivo em mente, que é o MVP. A gente utilizou como base esse livro aqui do Paulo Caroli, que é o Leanception, como alinhar pessoas e construir o produto certo. Nele vocês podem encontrar o objetivo da Leanception, podem encontrar as dinâmicas que a gente utiliza para fazer esse processo e também algumas dúvidas que podem surgir
além do que a gente tem ali na nossa caixinha. A agenda que é proposta no livro é essa daqui, que são 5 dias, manhã e tarde. No primeiro dia, a gente tem um outro kickoff, que é para alinhar todas as pessoas que estão ali, porque pode ser que as pessoas que estão na linha Inception, elas não estavam ali no primeiro kickoff que a gente teve lá no início. Ou pode ser que elas também não estavam no workshop de alinhamento, por exemplo. Então, a gente faz esse kickoff, aí segue para a visão do produto. À tarde, a gente tem a dinâmica de não é, faz, não faz. No segundo dia, a gente parte para as personas. À tarde, com um brainstorming de funcionalidades. No terceiro dia, tem uma revisão técnica de UX e negócios. À tarde, tem a jornada do usuário. No quarto dia, a gente tem colocar as funcionalidades nas jornadas, um sequenciador de funcionalidade e, para finalizar, um Canvas MVP. E à tarde a gente tem um showcase. Mas no César, a gente faz diferente. Por que que a gente faz diferente? A gente tenta adaptar melhor a agenda do cliente. Você sabe que todo mundo tem uma agenda muito corrida e às vezes fica muito difícil conciliar, principalmente quando é um cliente financeiro. Mas também porque a gente já trabalha algumas dessas dinâmicas no nosso workshop. Então a gente tenta só revisar com eles e ver se aquilo ali ainda faz sentido. Então, nesse projeto em específico, a gente rodou o kickoff no primeiro dia, a persona e o mapeamento de dores ali pela manhã. À tarde trouxe a visão do produto. No segundo dia, a gente partiu ali para o não é, faz, não faz, e foi para a jornada do usuário. No terceiro dia, a gente foi para um brainstorm de funcionalidades, revisão técnica, e no quarto dia, a gente foi para o gráfico de semáforo e sequenciador de funcionalidades, terminando ali com o Canvas MVP. E quais as atividades que nós realizamos? Como o Nath bem falou, a gente já tinha feito previamente, principalmente naquele período de workshop, pós-kickoff, algumas dinâmicas para otimizar o processo. Então, baseado nisso, a gente já tinha levado esses pontos. Então, o primeiro dia foi basicamente para repassar com eles tudo que já foi feito. A começar pela própria persona, a gente utilizou um framework parecido com esse, só que no caso utilizando post-it e a parede, né? É uma atividade bem interativa, de fato, a gente não utiliza muito computador, a gente costuma fazer isso num espaço como esse, utilizando as paredes, a roda de conversa e uma quantidade razoável de pessoas. No nosso caso, acho que foram 14 pessoas que participaram. Isso. E a gente já tinha trazido esse primeiro ponto, o perfil, né, do cliente desejado para a revisão, seguido novamente daquela atividade de dores. Por quê? Porque mesmo com as dores afuniladas, nós tínhamos ainda alguns possíveis cenários que poderíamos trabalhar com a solução. Fizemos uma atividade em grupos, né, do qual o próprio cliente desenhou cenários de solução para os problemas que nós já havíamos trazido, levado para eles. Feito isso, aí assim, uma foi escolhida e nós conseguimos assim fazer a visão do produto, que é justamente o norteador, né, principalmente a nível de negócios, que já resume para quem a gente vai estar criando a solução, qual o problema que a gente vai resolver, o produto ou a categoria, né, que no caso já começou a se aproximar de um aplicativo, e os benefícios que essa solução traria, diferente de algum produto próximo da concorrência, e qual era o diferencial que esse produto da gente teria em relação a eles. Feito isso, a gente fez com eles também uma atividade seguinte que ajuda todo mundo a ficar na mesma página sobre o grau de abrangência dessa solução. O que é que ele é? É responsivo? É mobile? É gratuito? O que é que ele faz? Ele confere dados? Ele vai possuir uma geolocalização? Ele vai enviar SMS? Coisas aleatórias assim, sabe? O que é que ele não é? Ele é um catálogo? Ele é complicado de usar? Ele vai se comunicar? Ele não vai se comunicar? Ele não vai, enfim, fazer um outro tipo de serviço? O que é que ele não faz? Recomendações? Ele não vai fazer transação financeira? Ele não vai se comunicar com o desktop? Então, tudo isso foi sendo discutido ao longo dessa atividade. Feito isso, isso já ajuda a gente a ter uma noção de um recorte maior das possibilidades para essa atividade também em grupo de brainstorming, do qual vamos começar a pautar no que de fato a solução vai ter. Então, o que é que ele vai ter? Quais são as possíveis etapas que vão ter? Ah, ele vai se comunicar por Bluetooth, coisas assim. Eu estou sendo bem aleatório para não falar de fato o que a gente Vai falou. ser um marketplace. Vai ser marketplace, talvez. Então, esse tipo de coisa. Feito esse brainstorm de funcionalidades, isso tudo em parceria com eles, tá? A gente é muito mediador. A gente traz esses pontos para a nossa jornada de usuário. Então, a gente mapeia
né? A gente já tinha feito na própria atividade de mapeamento de dores uma mini jornada, uma jornada ideal. Então, dentro da jornada que eles possuem atualmente e dentro da solução que potencialmente vai ser desenvolvida, quais são os atores que vão ser envolvidos nesse novo processo? O que é que vai fazer? Qual o papel na ação, né? Não só envolvendo a persona citada, mas também a própria instituição financeira. E como vai ser? Quais são os recursos que nós vamos utilizar? Já trazendo, inclusive, alguns pontos do próprio brainstorming, né, que a gente discutiu anteriormente. Por que que a gente fez isso? Porque entra a parte mais gostosa da Lean, que é a revisão técnica de negócios e de UX. Nós vamos pegar esses itens mapeados, né? E vamos começar a discutir agora sobre as possibilidades técnicas. O que é que vai ser possível fazer a nível de esforço do César, do cliente e do tempo que a gente tem de projeto e do que a própria instituição disponibiliza para ser feito. Então, a partir daqui, a gente costuma usar esse quadrante, que é muito bom, que é o nível de confiança no que fazer e o nível de confiança de como fazer. Tanto do lado da gente quanto do lado deles. Em cima, o que é que ele ajuda? A partir daqui, o que estiver na parte inferior para vocês à esquerda, para mim à direita. Mas o que tiver aqui nessa parte mais vermelha são itens que são muito inviáveis de serem feitos. Então, consequentemente, eles podem entrar como um backlog ou mesmo ser descartados. E vamos considerar apenas os itens mais factíveis, né? Com alto nível de confiança. Em cima disso, já categorizando nessa conversa o grau de esforço. Obrigada. Com relação, porque assim, tem esforço, negócio e UX. Sim. Vocês fazem por conhecimento da pessoa, por exemplo, o UX ele vai ter, seria só o UX que responderia essa forma, porque esforço, eu posso entender que o esforço ele tanto é do negócio, como do UX para criar aquela resposta, quanto do desenvolvedor que vai fazer aquilo. Como é que vocês colocam isso? Porque eu já li o livro, já fiz participei de um, mas essa parte realmente foi a que mais eu fiquei na dúvida de quem poderia responder, porque são forças diferentes de acordo com a visão de cada um. Sim. No nosso caso, a gente, a nível de UX, até durante as próprias dinâmicas precedentes ali, a gente já tem uma noção, né, do ponto de vista de negócio, do que seria mais viável ou não. Mas, dentro da Lean, que inclusive é um ponto muito interessante, é sempre importante chamar pontos focais. Então, vai ter alguém que vai ter um conhecimento maior de determinado negócio, de determinado item, de determinada etapa do fluxo, e essa pessoa vai colaborar em conjunto com a gente, principalmente nessa etapa aqui de negócio de UX. Geralmente eu digo que essa parte de negócio de UX, nas nossas experiências, tem caminhado muito em conjunto. Talvez alguma coisa mais técnica, mais aprofundada, o próprio stakeholder de negócios possa falar melhor e dar um peso até maior do que o que a gente supõe. Mas a nível de usabilidade, aí a gente fala mais. Mas assim, a nível, por exemplo, do Open Finance, foi muito em conjunto porque a gente também estudou junto com eles, a gente aprendeu com eles. Então a gente dava a nossa colaboração. Mas pode acontecer também do PO ou da pessoa que é ali mais em cima, ela ser um pouco mais fechada, ela tá ali um pouco mais no canto dela e deixar as outras pessoas falarem. É muito importante que você traga ela para a conversa, que chame ela para participar, para entender principalmente o ponto ali de dificuldade que ela está tendo e do que pode ser um risco ou não para o negócio. É, dando meus 50 centavos também. Nessa fase, a gente também conta com a ajuda de algumas pessoas técnicas na área de tecnologia. Se a gente observar que o resultado dali vai sair um produto tecnológico, a gente chama pontos focais do cliente na área de tecnologia e de quem vai desenvolver também. Porque tem algumas coisas de esforço ali que a gente pode nem saber. Por exemplo, a gente trabalha com a área financeira, então é 100% a chance de cair alguma coisa de integração, certo? A gente não consegue entender qual é o nível de esforço que vai demandar aquilo. A gente não sabe se já tem uma API, eu estou falando da parte técnica, né? Não sabe se já tem uma API disponível ou não. A gente não sabe como é a dificuldade de conseguir capturar esses dados. Então é bem importante a gente ter esses pontos focais, não só do negócio, mas de tecnologia também, que vai ajudar a viabilizar. Eu já trabalhei com essa ideação, a gente não chegou a lançar o produto, mas o que eu sentia muita dificuldade é que, por exemplo, a parte de legislação, ela é muito pelo Banco Central. E aí, quem pode falar da parte de legislação, tipo,
é a pessoa que é focada nesse tipo de legislação, sabe? Então, o peso que eu entendo dela, de esforço, de negócio e até de usabilidade, vem muito dessa pessoa. E se existia algum tipo de mensuração, de tipo de opinião, porque o que eu acho que é o esforço um, essa outra pessoa que tem essa bagagem, ela vai saber que o esforço é 3. Inclusive, aconteceu de termos pessoas desde a etapa do workshop que entendiam disso, e na própria Lean, que isso também acontece, apareceu uma nova pessoa, né? Que nem todo mundo que está na Lean estava presente nas dinâmicas anteriores. E vimos que essa pessoa, ao vivo, que chegou na Lean, tinha um peso muito maior ainda do que essas que vinham ajudando a gente. Então, ela foi super colaborativa e ajudou, de fato, a trazer até itens que a gente não tinha visto na etapa de pesquisa, porque é uma mutação muito rápida, principalmente nessa jurisdição do Bacen, né? Como você bem falou. Então, convidar quem tem algum tipo de influência, né, nesse resultado, seja pessoa jurídica, seja tecnologia, seja do negócio, seja do marketing, seja de qualquer área, fazer o convite para ela participar também nesse momento. E, inclusive, para isso, feita essa conversa, né, que a consideração das mais extensas do processo, como todo método, né, existem certas diretrizes que a gente pode seguir. Existem regras de pontuação baseado no esforço do negócio de UX, por isso que temos esses ícones aqui, que nós utilizamos para poder dar continuidade à próxima atividade, que é justamente nós pegamos esses post-its que já vão ter cores e pesos diferentes e nós temos uma pontuação que são as ondas, né? Então, existem regras para esses post-its estarem ocupando as ondas, né? Que ela pode conter no máximo 3 cartões, uma não pode ter mais de um cartão vermelho, uma não pode conter cartões amarelos, 3 cartões amarelos e vermelhos. A soma dos esforços não pode ultrapassar 5, isso porque já compromete tudo. Então, a atividade seguinte, que também é na parede, isso aqui tá bonitinho, mas na hora é Os post-its os tudo post-its caindo. tudo caindo, mas a gente consegue estruturar esse peso, né? Esse grau aqui de sequência, né? No nosso caso, só para vocês terem ideia, aqui tá tudo verdinho e levemente amarelo, mas no nosso era uma solução tão complexa, né? E que a própria instituição ainda não tinha, que foram só 4 ondas. Que deu. E essas 4 ondas teve 3 post-its verdes, que é só a etapa de acesso inicial à solução, e as outras eram um post-it vermelho para cada uma, porque elas tinham um peso muito grande. E era só o embrião dessa solução que ainda viria a se tornar. Porque, como estamos falando aqui de inovação radical, muitas vezes o próprio cliente não tem subsídio ainda para implementar isso, né? E como estamos falando de MVP, não é um produto final, né? Mas é o mínimo testável para isso. E estruturamos isso no Canvas, né, que é uma versão enxuta. Nós fizemos um compilado de tudo o que foi discutido ao longo dos 4 dias de Lean e sintetizamos junto com eles isso, né? E ele basicamente mostra isso, a persona que a gente tratou, a proposta do nosso MVP dentro da visão de solução, a jornada que vamos contemplar do MVP, as funcionalidades, o resultado esperado e as métricas que nós vamos usar na etapa de delivery para mensurar esse entregável. Lembrando, só um ponto, tá? Isso daqui não é o que vai ser feito. Muita gente confunde também, que é um ponto que muitas vezes o próprio cliente confunde achando, as sprints vão ser essas daí, vai ser tudo isso? Não. Só para vocês terem ideia, no que a gente está atualmente, foram 8 ondas. Das 8 ondas, estamos trabalhando com 4. Por quê? A ideia é de que nós encontremos aqui o mínimo viável. Não necessariamente o mínimo vai estar em todas as ondas. A gente pode encontrar uma jornada, né, factível, nas 2 primeiras, nas 3, mas tudo isso, evidentemente, é conversado, Carlos, é conversado e alinhado com o cliente, né? E o que resta nas outras ondas não fica perdido, não. A gente entrega como visão de futuro ali para que eles continuem desenvolvendo naquele produto. E muitas vezes até o próprio time de desenvolvimento ao longo do projeto, opa, a gente conseguiu matar isso daqui, vamos puxar mais alguma coisa e vai entrando na esteira. Mas após a Lean, que foi isso que a gente falou, né? Isso, após a linha, o que é que a gente faz? A gente pega todo o apurado e coloca lá no FigJam, que é um produto do Figma, né? Então a gente cria lá um board enorme
com os post-its virtuais que a gente fez ali no físico, tira foto de tudo, coloca lá, porque tudo isso vai servir de insumo para a etapa de delivery. Então, a gente vai continuar consultando, os desenvolvedores vão ter alguma dúvida ali ao longo do processo, e a gente vai precisar revisitar. Vai ter alguma coisa que vai surgir ali também para o PO, e a gente vai precisar validar com ele. E, chegando ali, a gente fez 2 testes de usabilidade, logo depois de tudo, desse apurado, de começar a prototipação, de começar a mostrar para o cliente, a gente levou ali para os possíveis usuários para investigar, né, o que a usabilidade, investigar ali qual é a percepção do valor, quanto tempo as pessoas estavam demorando para concluir aquela jornada que a gente estruturou ali como uma primeira proposta. E também levamos em consideração a nossa persona, né? Então a gente trouxe pessoas que tinham essa faixa de idade de 25 a 35 anos e fez com algumas cidades, com alguns comportamentos, mapeando ali quais eram as necessidades, as expectativas e comparando com as dores que a gente já tinha ali na Leanception. E pautado agora na solução, né? Então, nós fizemos um protótipo de baixa fidelidade, nós fizemos uma primeira versão, testamos com essas pessoas, depois nós fizemos aprimoramentos baseados nos feedbacks desses usuários, com esse perfil que a Nath falou, e fizemos uma segunda rodada, dessa vez com um protótipo mais em alta. Em paralelo, obviamente, validando também com o cliente essa interface. Então, ela foi mais pautada justamente para a etapa do delivery, né? O que é que de fato seria desenvolvido, né, minimamente, após essas validações, né? Então, para evitar, assim, o retrabalho. Então, tivemos esse resultado que foi bastante positivo, né? 87% desse quantitativo de pessoas, né? Eu acho que foram cerca de 30 pessoas que a gente fez, acreditaram que a aplicação atendia as necessidades, acharam claras as mensagens, a forma de interagir e muito fácil de usar. E, consequentemente, a gente conseguiu encurtar mais essa jornada baseada no próprio feedback, né? Que muitas coisas que nós designers e o próprio cliente achava, na prática do usuário, sofreram modificações que para eles não faziam sentido. Então, a conclusão é que nem sempre teremos nos primeiros contatos todas as informações que precisamos da parte dos stakeholders. Foi aquela questão que a gente falou. Uma hipótese, eita, a gente já está fazendo aqui internamente. Eita, não acreditamos nisso. Então, existe trabalho da gente nesse sentido também, né, de negócios. Nenhum cliente é igual, né, mas a gente, através da persona, através desse trabalho de empatia, de fazer também com que o cliente se coloque no lugar desse usuário, que não, muitas vezes não é ele, a gente consiga criar a melhor solução. E a relevância do nosso papel para facilitar esses processos, né? E através dessas ferramentas que não são a receita de bolo, né? Que muitas vezes a própria Lean pode não ser a ferramenta, o método ideal, a gente sempre encontra essa adaptabilidade, levar o melhor recurso para, ao final da jornada, a gente idealizar, através da cocriação, um catalisador para impulsionar o futuro da instituição, né? Usando inovação como agente transformador para impactar positivamente milhões de pessoas. E outro livro também que eu recomendo que vocês leiam é o Mapeamento de Experiências, do Jim Kalbach, que ele oferece muitos diagramas de alinhamento também, que existem outras ferramentas além dessas ofertadas no livro, que também podem ser usadas. É, Pode. só um minutinho. É muito importante vocês se munirem de outras opções, porque pode ser que vocês façam ali, tá na linha, tá rolando, mas vocês podem sentir que tá faltando alguma coisa e vocês encaixem uma dinâmica de última hora para resolucionar aquilo dali. E uma coisa que eu acho muito interessante, vocês trazem muito do conceito do MVP, mas até conectando com o que o Thiago trouxe, né, essas experiências com IA e tal, a gente cada vez mais tem visto a sigla do MVT, né, que é o mínimo teste viável, né? E aí, já entendendo, no caso de vocês, uma solução tecnológica, muito provavelmente daria para utilizar um monte de solução low code ou no code com IA, entrega isso, já testa para o cliente, tipo, é isso mesmo. E aí fica muito mais fácil de medir o esforço de tecnologia, de desenvolvimento, né, para conseguir validar como isso vai ser de fato desenvolvido como um produto. E aí colocar isso para rodar, né? A própria estruturação de alguns diagramas também que a gente usou nas dinâmicas, a IA também pode auxiliar, justamente tomando cuidado, os cuidados que o Tiago falou, né? Alguns prompts, alguns modelos, alguns cenários, a gente também adequou, ele otimizou alguns trabalhos, por exemplo, na construção da persona, né? Na estruturação de algumas perguntas, né? No compilado de alguns dados, mas obviamente tendo a gente como figura, né? De filtragem, né? Isso. E é isso. Muito obrigada, gente. Obrigado. Obrigado, Manu, Nath.
Esquecendo de falar que a parte do sequenciador é a mais difícil, né? Tem que ter Oh, Nem paciência. fale. Sempre dá problema. Bom, e para finalizar aqui a nossa jornada de hoje, é muito microfone. Virgínia, vem falar aqui. Já botou o termezinho, então não vou precisar ficar levantando não. Tá, aviso, tá bom. Sobre IA em jornadas complexas, né? Bem Isso. interessante esse tema aí. Então, Virgínia, Tá contigo. bom. Boa noite, gente. Eu gostei porque eu não vou precisar falar de Lean Inception. Já falou de ferramentas de IA para ajudar nosso trabalho nos processos de design. E agora eu vou trazer um pouquinho como construir uma solução de IA para o cliente, né? Então, como é que a gente levanta esses requisitos aí dentro de jornadas muito complexas aqui, que é o caso do meu projeto novo. Cadê o passadorzinho do... Pronto. Eu já tenho, se contar o período de estágio, meu Deus do céu, uns 20 anos no design. Mas eu estou aqui no CESA há 5, né? Estou atuando como designer sênior. E eu realizo aí basicamente a gestão do time, né? Das atividades de design, planejamento, facilitação de workshops, dinâmicas, testes de usabilidade. E promovo muito articulações técnicas, né, com o time técnico. Eu tenho muito esse perfil de design de delivery, né? Eu venho atuando com discovery há uns 2 anos para cá. Então, até gostei do link aí da conferência. Deixa eu passar aqui. Ai, voltei. Desculpa. Pronto, fazendo um paralelozinho para contextualizar vocês um pouco, né? Aqui, o projeto que eu trago como estudo de caso para trazer para vocês, ele já passou por uma rodada de experimentação interna no cliente, num programa de startups internas. Então, já foi validada a oportunidade, né, do negócio, o valor para o negócio e o valor para o usuário nesse programa de startup. E a gente está com um projeto de 2 anos e meio aí em construção, e ele possui um roadmap fechado, porém com não muito detalhes de como a IA vai atuar em cada marco desse projeto. E para vocês terem ideia, o projeto da gente já rodou 3 Leanceptions, micro Leanceptions, e vai vir mais, porque cada marco desse projeto é diferente. É uma IA que tem um propósito em comum em todos esses marcos, porém ela atua diferente em cada etapa. E aí, diferente aí das experimentações, a gente não tem tanta flexibilidade para pivotar um marco desse, né? A gente tem que entender o marco e, dentro daquele, idear o que é que a gente vai construir. Para vocês terem ideia, aqui o projeto ele tem 7 cientistas de dados atualmente, está atuando em várias frentes ao mesmo tempo. Somos 3 designers, 2 QAs, 3 desenvolvedores. Está com problema para passar aqui. Gente, pronto. E aí, quais são os desafios, né, do projeto da gente? Né? Tem uma complexidade altíssima de insumos, integrações e sistemas que não se conversam, processos distintos, mas que se tocam em algum ponto da jornada. São processos muito manuais, descentralizados, bases de dados que não se comunicam, né, que são que os projetistas pegam, consultam uma base de dados, precisam da outra, mas eles utilizam num repositório ali no meio e eles não se comunicam. São stakeholders diferentes em cada marco, então é realmente como se fossem vários projetos em um. E, inicialmente, não tinha sido previsto trabalhar interface nesse projeto. Era um projeto de dados, basicamente. Eu não sei por que ele não passa. Tem outro bichinho desse, não? Ah, tá. Estou clicando no meio, desculpa. E aí, por que eu trago esse tema para vocês? Né? Primeiro, para lidar com a natureza diferente do projeto. Eu estava num projeto de mobile, então, quando me chamaram para esse aqui, que não tinha interface, que era para IA, eu meio que surtei. Meu Deus, como é que vai ser, né? As adaptações necessárias aí, como elaborar esses requisitos de IA para entrega. E aí, começando, o que é que são requisitos, né? Que a gente precisa passar esses requisitos para o time de desenvolvimento. São especificações que descrevem o que a solução deve fazer, né? Como ela deve se comportar e garantir o alinhamento aí entre o negócio e o que o usuário necessita e o que o time de desenvolvimento precisa desenvolver, né? Então, a gente tem requisitos que são funcionais, não funcionais, regras de negócio que a gente fala tanto, que são políticas e condições que o sistema deve respeitar.
requisitos não funcionais, questões de usabilidade, desempenho, segurança, e funcionais, que são as ações que o usuário vai ter ali no sistema. E aí a pergunta inicial, acho que eu me fazia, né? Qual vai ser nosso ponto de partida, né, para entender esses contextos diferentes? Como entender a relação entre os sistemas? Essa parte é muito importante, muito cobrada pelo time de dados, né? Eles precisam de um entendimento amplo dos sistemas que eles vão poder usar como base para trabalhar. Como identificar onde estariam essas oportunidades de IA, já que o roadmap não estava tão especificado. E que adaptações seriam necessárias aí nos processos de design que a gente já está habituados num projeto de dados. E aí eu trago o duplo diamante, foi o processo que a gente usa com frequência, né? E claramente a gente estava numa fase de divergência, né? De descobrir ainda aquele micro-discovery ali no começo do projeto. E a cada marco a gente passa por esse ciclo todo do duplo diamante. E eu vou mostrar os processos andando por esse duplo diamante, assim. Então, nosso primeiro passo foi como entender os diferentes contextos desses usuários. E aqui não tem muita diferença, não, né? Quem eram os usuários, como era a jornada deles, o que é que envolvia ali riscos na jornada, que sistema utilizavam. Então, a gente usou muito, primeiro, entrevistas com stakeholders, né, para ver a necessidade, e estruturamos entrevistas semi-estruturadas. E aí, como o contexto ainda estava bem amplo, essas perguntas semi-estruturadas, elas procuravam identificadores, né? Então, dentro do teu processo de trabalho, qual é a atividade que demanda mais tempo? O que é que se você errar aí, envolve riscos para o negócio? Então, a gente fazia perguntas abertas para entender as dificuldades. Demonstrações conduzidas, a gente fez muitas... desdobramentos dessas entrevistas eram demonstrações conduzidas. Eles apontavam o sistema que eles utilizavam. A gente pedia para eles mostrarem, utilizando o sistema, algum processo que ele estava mapeando ali, como mudou para ele. Então, ele mostrava o sistema para a gente, dizendo a dificuldade dele. E Desk Research, né, que eram documentos fornecidos pelo cliente, e toda grande empresa tem documentação de processo. E é muito importante, porque ela pode servir como esqueleto ali para a tua jornada, né? Você tem um processo enorme, que vai de ponta a ponta, e ali na escuta da entrevista você entende onde aquele usuário atua ali dentro de alguma bolinha dessa jornada. Consolidando entendimentos, aí não tem muita novidade, persona, mapa de empatia, ali a gente agrupava aqueles perfis e botava no mapa para entender as dores, os ganhos deles. Matriz CSD sempre, a gente fez várias ao longo do projeto, sempre aí leva das dúvidas para as certezas, para as suposições, aí para a gente começar a ir entendendo o contexto desses usuários. E aqui, ó, consolidando jornada, eu falo muito para o pessoal, né? Quando o contexto é muito complexo, você materialize o que você puder. Então, desenha, que é a forma mais fácil de entender. Então, aqui é uma versão bem simplória de uma jornadinha ali, que você vê que tem um entendimento ali dos sistemas, o que é que está dentro dos sistemas, ali, das ações, dos processos, né? Embaixo, ações dos usuários, dores, você pode botar uma linha aí para dúvidas, para responsáveis aí. Então, a gente fez muito isso aí para entender essas jornadas. Porém, ainda assim, era difícil ilustrar para o time de dados a relação entre os sistemas. E a gente partiu para um mapa de ecossistemas, que é um artefato aí mais fluido, onde a gente clusteriza ali os sistemas dentro dos seus processos e tenta criar correlações entre eles. Aí, isso aqui é um artefato que foi bem útil para trazer esse entendimento inicial para o time. Porém, é um artefato de entendimento inicial, porque ele fica difícil de manter atualizado, principalmente quando o time de desenvolvimento começa a estruturar a arquitetura e as informações vão ficando mais complexas. Porém, ele é muito importante para o começo, para a gente materializar o entendimento para o time. E aí, como identificar? A gente rodou entrevista, consolidou, mas como identificar essas oportunidades que a gente ia atuar, porque ainda estava muito amplo. Então, a gente faz um mapeamento das dores, né? Então, agrupa essas dores aí em grandes clusters de necessidades.
E põe na jornadinha ali, como eu já tinha botado tudo branquinho, a gente rodou um workshop de criticidades dessas dores com os usuários. Então, aqui a gente chama pessoas até que a gente entrevistou, outras, o PO, stakeholders, e aí para discutir cada dor dessa, e eles pontuarem o que é leve, uma dor que não compromete o processo, mas é desejável de ser resolvida, moderada, que atrasa, porém não apresenta riscos, e uma intensa, né, que atrasa significativamente processos, aumenta riscos de erros críticos ali no trabalho deles. E essas dores críticas, né, são as oportunidades que trazem mais ganhos para a gente poder indicar uma solução de IA para trabalhar e resolver esse problema. E aí aqui uma adaptabilidade, né? A gente, como não vou precisar falar de Inception, mas a gente, depois dessa rodada de Discovery, para chegar numa validação, a gente rodava uma adaptação da Inception. Porém, aqui no projeto, a gente sentiu necessidade de, após as dores serem mapeadas, a gente fazer um aprofundamento do entendimento delas para trazer essa viabilidade, essa visão de viabilidade para o time. E aí a gente juntou, né, design, dev, dados, para estruturar algumas perguntas de aprofundamento, olhando para essas dores. E eram perguntas a nível de dados, assim, para preencher gaps de entendimento, possibilidades de consumo e integração do sistema, e também entender problemas, riscos, onde a gente estava desenvolvendo. É uma atividade que demandou bastante tempo. A palestra do Tiago já me deu algumas ideias para agilizar isso aqui, mas é porque dá trabalho estruturar, contextualizar a IA para até desenvolver essas perguntas, né? E eram informações confidenciais. Então, se vocês verem, preencher configurações 1 a 1, demanda muito tempo. Então, como podemos importar projetos anteriores? Será necessária uma validação do projetistas? E aí essas perguntas iam para os stakeholders e voltavam com esse entendimento para a gente. E aí, depois disso, o que é que iríamos construir? Aí a gente entrava já com a proposta. Como eu falei, o projeto da gente já estava ali com aqueles marcos para serem construídos. Então, aqui a gente, com base nas respostas, com base nas informações que a gente recebeu, o time de design e dev dados, idealiza uma solução. Ó. Vai que aqui, que tem um processo de preenchimento automatizado, a gente já tem aquela base de dados que a gente pode utilizar, um sistema que conversa com aquele outro, então a gente pode trazer para cá. Então, com esse entendimento, a gente pontua. Ó, a IA pode atuar aqui dessa forma, mas muito alto nível. E aí a gente valida com os stakeholders do projeto da gente e cria previamente uma visão de produto, só para deixar alinhado todo mundo o que é aquela proposta, né? Pronto. E aqui, isso foi para agilizar o processo, a gente fez um workshop colaborativo, que eu não posso chamar de uma Leanception, mas ele tem todos os canvas da Leanception. Ele foi otimizado por 2 sessões e meia. Por quê? A gente já tinha, aqui nesse exemplo, a gente consolidou as personas, então a gente traz o resultado das pesquisas, traz a jornada atual ali, e o que a gente ideou como proposta para seguir. Então, a gente leva isso no sentido de validar, coletar feedback, ajustar algum ponto ou outro, mas que essas oportunidades já eram fortemente embasadas em viabilidade. E segue o bonde aí, com a colaboração dos usuários, né? O mapeamento das funcionalidades e o semáforo que o Manu trouxe, né? E o Power Inception da gente, né? Vocês veem, as funcionalidades saíam muito abrangentes, eram verdadeiros épicos, sem muito detalhe. Por exemplo, ali na 3, o MVP acabava com leitura de PDF ali para anexar informações para a IA processar aquilo, mas era um universo aí dentro. Então, a gente no pós-Inception, a gente no time interno da gente, a gente trazia, design nem participou nessa hora aqui, mas a gente idealizou as habilitadoras, né? Então, o time técnico iria dizer, ó, para eu fazer isso aqui do leitura de PDF, antes eu preciso rodar uma POC ali, olhando os PDF que eles têm, para ver se é possível puxar, como identifica. Então, a gente trouxe isso aqui para refinar mesmo e levar para o PO, porque às vezes acontece algum ajuste também.
E aí, pegando a primeira funcionalidade, que não é um habilitador, é uma funcionalidade que saiu da Inception, a gente também fez esse exercício, só para ver se está todo mundo na mesma página do entendimento. Então, isso aqui, depois que a gente reflete, é bem alto nível, porque a gente não mergulhou ainda no entendimento da funcionalidade, mas ele foi bem importante, o exercício dessa escrita aqui. Por quê? Porque o que a gente não conseguia escrever sobre gerava planos de ação com responsáveis e prazo para definição, para conseguir andar aí o entendimento. Então, a gente pegou aquele BDD, né, o Data User Case, para fazer essa escrita. Dado que o usuário precisa, quando ele ação, então resultado para o benefício. E trouxemos algumas perguntas a nível de dados também, né? Qual é o dado que a gente está falando aqui? Qual é a fonte? De onde ele vem? Qual informação será monitorada? Tem uma variável aí, um cálculo que influencia essa resposta. E quais são os resultados esperados? Então, se a gente não conseguir escrever isso, virava plano de ação. Tem uma pergunta ali. Esse DUC, ele meio que substitui o HU, a história do usuário, ou não? Não, não. Aqui foi um exercício mesmo de entendimento para a gente poder enxergar o que é que estava faltando. Porque, por exemplo, ela dizia que a gente vai usar a base de dados tal, mas a base de dados tal precisa de uma integração não sei aonde para a gente usar. Então, fulano, tu vai ficar responsável por ver essa integração, como é que vai ser. Então, foi um exercício mesmo, não foi uma user story ainda, né? Aí depois a gente, olhando a primeira funcionalidade que a gente ia trabalhar, que como eu disse é um grande épico, a gente estrutura um fluxozinho de como funcionaria essa funcionalidade, aí já tentando detalhar um pouquinho mais. Aqui ainda foi design e dados, não tinha dev QA, então era bem alto nível. Então a gente, o fluxo é acessa isso aqui, porque muita coisa nesse projeto é assim. O usuário, se for olhar para a tela, o usuário vai apertar um botão e vai receber uma resposta. Mas o que é que está ali por trás? Né? Vai ter que buscar no sistema, vai ter que aprender com o histórico. Então, a IA vai precisar sugerir alguma coisa. Então, no front é super simples, mas no back é bem complexo, para estruturar e treinar os modelos. Né? Aqui a gente já refinava um pouco mais. Aqui entra o time de design, dados, dev, stakeholders, olhando ali para aqueles fluxos, para aquela funcionalidade, né? A gente vai detalhando e aqui já vai quebrando em user stories, né? Do que é que vai acontecer dentro de cada funcionalidade daquela. A gente mapeando regras de negócio também, que já estavam ali no compilado de documentação, a gente resgatando e pontuando para cada uma. E aí, nessa conversa, também entra a sugestão do time, ações a ser dúvidas, né, coisas a serem discutidas ainda, coisas não prioritárias. Aqui são várias conversas, tanto internas como com os stakeholders, para a gente chegar nisso. E aí, sim, depois disso, vem a user story, né, onde a gente... Essa aqui, eu falei que não ia ter interface, mas acaba precisando de alguma interface. Tá aqui é um exemplo de acompanhamento de status, né, de uma dessas funcionalidades. E aqui a escrita a gente faz colaborativa, primeiro design e depois valida com o time. Aí traz o time de QA, de dev, para também mapear cenário junto com a gente. E aí, entregando, né? A gente teve a POC lá no começo, na parte de experimentação. Aqui também vai rolar uma POC para materializar isso. No projeto da gente específico, a gente tem uma interface que eles chamam hard-coded, que é só para testar o resultado da IA. Né? Design nem atua nessa interface, porque é só para estar setando os parâmetros e vendo o que a IA está entregando aí na ponta para o stakeholder validar. Então, a partir da criação entra essa parte de dados, enquanto o design segue aí com o que se precisar, né? Interface, protótipos, testes de usabilidade e a documentação de handoff. E aí, algumas considerações finais. Comece pelas dores e necessidades humanas, né? Vamos fazer a pergunta. Virginia, nessa demanda específica, né? Você comentou que tem 3 designers para esse projeto, né? Algum desses designers, ele está focado numa relação de design conversacional, uma vez que aparentemente é um agente conversacional de IA, ou
simplesmente assim, chegou aqui, tem um monte de base de conhecimento que tem que ser decupado, entendido, tratado, joga isso para o time de dados, um Aham. desenvolvedor fazendo RAG, desmembrando isso tudo e coloca isso para rodar. A gente não tem ainda um chat, pode até ser que tenha, mas assim, são bem diferentes os marcos. Tem um que é respostas, são as perguntas que a resposta vai responder com base em históricos, com base em outras coisas. Então, é bem diferenciado, assim, bem diverso. Tem coisas que é só baseada em regra mesmo, né? E tem outras que tem que treinar a IA mesmo para aprender e sugerir sequências de operação de equipamento. Não posso falar muito, mas a gente ainda não tem um chat conversacional por hora. Então, assim, comece pelas dores, né? Não adianta pensar no chat se não é a necessidade real do projetista ali naquela jornada dele. Traga os stakeholders para priorizar o que é importante para eles, né? Faça entender o que é viável agora e o que pertence à evolução do produto. Então, a gente rodou algumas priorizações, está com a admin dessa solução, que também está mais complexa ainda, eu acho, que do que a solução em si, que envolve refatar a lógica ali, botar aquilo no admin. Então, assim, traz seu time de dados, de dev, para defender ali, ó, isso aqui é bastante complexo, tem dependências de outras coisas para acontecer antes, então isso precisa vir depois, né? Isso é bem importante. Adapte metodologias conforme as necessidades, né? A Leanception menor. E eu falo da Leanception menor e também trazer muito do como, muito antes até da Leanception, né? A gente sentiu essa necessidade, ainda acho importante. Eu acho que, como lição, eu posso talvez agilizar, né, contextualizando um IA para me ajudar com aquelas perguntas, talvez. Trabalhar junto com dados desde o início, né? Porque eu digo para as minhas colegas, ó, não pira, você não é cientista de dados, né? A gente só tem que fazer essa ponte do que precisa ser construído e o que é que eles precisam para materializar a solução. E aí é dessa clareza também que desenhar os requisitos sólidos e decisões conscientes. Não deixe acumular informação, já falei isso, né? Quando o ambiente é muito complexo, materializa isso num desenho, numa jornada, numa CSD. CSD, muito daquelas certezas estavam na CSD, viraram regras de negócio naquele refinamento ali. Já estavam ali desde o começo, a gente só fez resgatar. E aí, lições aprendidas, trabalho do designer muda sempre, né? Antes o foco era promover boa experiência, hoje o design precisa atuar como facilitador desse entendimento, né? Conectando o que o usuário precisa, o negócio ambiciona e que o time de desenvolvimento aí torna real, né? Faz a mágica para acontecer. E é isso. Foi rápido. Consegui em 20 minutos. Ainda tem alguns minutos aí. Alguém quer fazer perguntas? Deu para entender, né? Bom, obrigado, Virginia. De nada. Obrigado a todo mundo. Galera, agradecer a presença de vocês aqui, tá? Eu vou falar, a gente vai disponibilizar a gravação dos vídeos. Eu vou falar com. Tem algumas pessoas pedindo os PPTs. Eu vou falar aqui com os palestrantes para quem quiser, me manda um e-mail, é carlos.ferreira@cesa.org.br, tá? O Pix também, beleza. E é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Valeu.